Fala galerinha, beleza? Então, vamos lá para mais um vídeo, né? Nossa, essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre o leste europeu ali. E eu vou pedir para vocês pegarem na página do livro de atividades ali no CA, né? O caderno de atividades. Na página 4 do caderno de atividades. Então a gente, ali em cima, fala um pouco sobre o leste europeu. Então ali em cima diz: as medidas governamentais de Gorbachev, desencadearam o processo de dissolução da União Soviética em dezembro de 1991, o que representou a independência de 15 repúblicas que faziam parte da Federação Russa. Descentralização das decisões governamentais por meio da pré-histórica e da Glasnost, né? Glasnost, desculpa. Os constantes confrontos por razões de nacionalidades passaram a justificar a independência de alguns países. O enfraquecimento do governo central permitiu a abertura e o fortalecimento nos governos locais. Então, assim, esse processo foi responsável pela transformação geopolítica no leste europeu, região que estava sob influência da União Soviética. E ali embaixo, né, observe como ocorreu o processo de desalinhamento com o socialismo em alguns países. Então foi todo o processo que foi o fim da chamada União Soviética, né? Bom, até a Polônia, então temos ali em 1989, o governo polonês estabeleceu eleições livres e retornou bicameralismo, né? São duas camadas, com a criação de um Senado e do cargo de presidente da República, além da desvinculação do caráter socialista do governo. Em 1990, após várias lutas e discussões políticas, foram realizadas eleições diretas que resultaram na vitória de Lech Walesa. Então, ali, né, esse foi o processo da Polônia. E assim aconteceu também ali com a Hungria, Tchecoslováquia, Iugoslávia. Cada um teve seu processo também nesse desvinculamento, né, nessa dependência desse leste europeu, do modo geral. Temos ali a reunificação da Alemanha, tá? Na página 4 mesmo. Então, após a Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945, a Alemanha foi dividida em 4 zonas de ocupação. Posteriormente, elas deram origem à República Democrática Alemã, né? Alemanha Oriental, socialista, e a República Federal Alemã, Alemanha Ocidental, capitalista. Então foram divididos em socialismo e capitalismo as duas Alemanhas, né? Oriental e ocidental. Em 1961, um muro construído em torno de Berlim Ocidental separou diversas famílias por quase 30 anos. Em 1989 foi derrubado o Muro de Berlim, símbolo da Guerra Fria. A queda do Muro de Berlim representou o sentimento popular de reunificação das duas Alemanhas. Acompanhe a seguir como foi esse processo. Conferência de Potsdam, né? Potsdam, desculpa, 1946, dividiu a Alemanha em 4 zonas de ocupação. Então ali temos visita do presidente estadunidense Ronald Reagan à Alemanha em 1987. Então o Reagan fez um apelo a Mikhail Gorbachev para derrubar o Muro de Berlim. E ali, eleições em 1990, né? Nesse ano foram realizadas eleições para escolher um novo governo. O marco passou a ser a única moeda e o modelo capitalista foi estendido a todo o país. Então ali embaixo tem 1946, né, que aconteceu ali a conferência. Aí embaixo, 1960,
1961. Temos o início da construção do Muro de Berlim, 1961, né? E a queda do Muro de Berlim em 1989. Então, ali, dividiu a Alemanha, né? Dividiu a cidade de Berlim e simbolizou a divisão definitiva entre a capitalista e socialista. E a queda do Muro de Berlim ali em 89, o muro não impedia mais a passagem dos alemães entre os territórios. Após isso, Gorbachev e Helmut, chanceler da Alemanha Ocidental, entraram em diálogo para a reunificação territorial. Então, ali, a nova ordem mundial, o conceito de nova ordem mundial baseia-se no princípio de que, após o término da Guerra Fria, responsável pela bipolarização do mundo em um bloco socialista e outro capitalista, uma nova configuração política e econômica se estabeleceu. O capitalismo passou a ser predominantemente em novos blocos, o capitalismo passou a ser predominante e novos blocos econômicos se formaram. A globalização diminuiu as fronteiras e ampliou as zonas de influência de alguns países sobre outros. Entretanto, os princípios socialistas ainda permanecem presentes em alguns países como China e Cuba. Então, ali foram um pouquinho dessa ideia, né? Dessa Guerra Fria, tudo que ela trouxe nesse período, né? Então, sempre essa queda de braço entre o socialismo e o capitalismo. Nesse caso que o capitalismo prevaleceu, né? Então, ainda tem alguns países que realmente são países socialistas, né? Com administração socialista, né? Que aqui citou a China, Cuba, mas a gente tem que avaliar muito a situação de cada um país desse, como a China mesmo, né? Onde o capitalismo também fala muito alto ali, então é difícil você falar em socialismo na situação que a China hoje se encontra. Então, do modo geral, é isso, né? Com a unificação da Alemanha, foi uma situação muito difícil para esses alemães, porque separou famílias, né? Por anos, tá? E tudo isso por diferenças políticas, diferenças de pensamento. E não era o muro que ia mudar isso, né? Isso foi provado com a queda dele. Tá? Deixa eu ver se tem mais aqui. Acho que a gente fecha aqui. Isso. Então, já faço esse exercício também que tem ali, né? Que provavelmente na live a gente já vai cobrar eles. Tá? Já faz o exercício, já fica preparadinhos para o teste também. E daí nós voltamos depois com o próximo videozinho, que vai ser o Brasil Nova República, tá? Para fechar a unidade 14 também. Um videozinho curto e vai ser no próprio CA, beleza? Um abração, até mais.